horas e 42 minutos e 26 graus a temperatura em Foz do Iguaçu nesse momento. A gente estava falando aqui que hoje então terminam os discursos e começa a votação na comissão do impeachment para ver se a comissão leva para a plenária da Câmara ou não o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e a gente aqui em tom de brincadeira dizendo que se fosse no Paraguai tudo já tinha sido resolvido em 24 horas, né? Porque foi o que aconteceu com o impeachment do ex-presidente, o bispo Fernando Lugo, né? Que o Congresso decidiu depois daquela situação em, como é que é o nome, Enes? Quaraguti, não é, alguma coisa assim, né? Que é aquela invasão de terras que teve, né? Teve um massacre lá que eles chamam. Curuguati, se não me engano. E aquele confronto, daí o Congresso disse que o Lugo não tinha mais condições de ser presidente. Em 24 horas eles apresentaram o impeachment, foi votado, e o Lugo nem sequer chegou a mandar defesa, né? Porque com 24 horas não há defesa que se faça. E acabou com a conversa. E aqui nós vamos demorar ainda um bom tempo, viu, para decidir tudo isso. Hoje é apenas a votação na comissão do impeachment, para ver se essa comissão aprova que seja levado, então, o projeto de impeachment à plenária da Câmara, e aí, ali a plenária também começa as suas discussões para votar e decidir se vai para o Senado ou não para o Senado, então decidir, né, se aceita ou não o impeachment. Demora muito tempo ainda tem 190, se passar pela Câmara e levar para o Senado, são 190 dias, se não me engano, de afastamento da presidente, né? 180 dias, 180 dias de afastamento, e aí volta tudo, né? Aí, só para ter uma ideia de quanto que demora, né? De quanto que demora, e as coisas ficam paralisadas, né? O Congresso não está trabalhando, né, Enes? Desde que iniciou tudo isso, né? Nada, né? O Brasil está parado, né? Politicamente e administrativamente. Você veja como é que a situação que está Brasília, né? O esquema de segurança no Distrito Federal, ali na esplanada dos ministérios, né, para colocar os dois lados, o pró e o contra, as torcidas, como se diz, na esplanada dos ministérios separou uma área de 1 quilômetro de extensão e 80 metros de largura. No lado sul fica os pró impedimento, e do lado norte fica os contra o impedimento. E no meio, polícia. Mas polícia. Até de onde então, não tem, né? A coisa está assim, as duas torcidas estão separadas por um anel de segurança extraordinário que faz inveja ao FBI dos Estados Unidos. Né? Faz inveja a qualquer campo de futebol. Já os dias previstos para a presença de muitos contra e muitos a favor, é exatamente 15, 16 e 17. Mas a partir de hoje já tem torcida no local. E por isso que o esquema ele foi antecedido para que já os dois lados conheçam as suas posições, né? Mas isso aí vai longe, porque hoje não há praticamente assim, digamos, que chame a atenção das duas torcidas. Por quê? Porque é apenas discussões nessa comissão especial, né? E a votação na comissão, ela não chama-se muita atenção das pessoas. Agora, o plenário da Câmara, sim. Esse chama bastante atenção. Mas isso aí só nos dias 15, 16 e 17 que vai acontecer. Mas, Enes, então aproveitando, né, para falar disso com quem acompanha tudo isso, está na linha com a gente às 11 horas e 46 minutos a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Senadora, muito bom dia. Como vão o trabalho em Brasília? Bom dia, Dante. Bom dia, Enes, Cida, a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Eu estou acompanhando agora as discussões na Comissão Especial do Impeachment na Câmara. O Senado, por enquanto, não tem nenhuma discussão em relação a isso. Nós vamos ter sessão à tarde, eu devo também fazer um pronunciamento em relação às discussões técnicas, constitucionais, também políticas, mas estamos agora acompanhando o relator da comissão que rebate os pontos da defesa feita pelo advogado-geral da União, o ministro Eduardo Cardoso, em defesa da presidenta Dilma. Senadora, o governo já vê mais ou menos como certo que passe na sessão, né? Que passe na comissão, né, do impeachment, que vá para a plenária, né?
A comissão sempre foi mais problemática para o governo, porque como ela foi montada pelo presidente da Câmara, pelo Eduardo Cunha, ela foi montada com nomes, inclusive de representantes da base governista, que já se colocavam contra a presidenta e a favor do impeachment. E nós nunca podemos esquecer que essa comissão teve um rito extremamente agilizado por interesse do presidente da Câmara, para que a comissão dele, que julga a ele, comissão de ética, não funcionasse. Então, ele, como é presidente da casa, possui, né, a direção e as condições de implementar regimentalmente, e tem uma parcela significativa da Câmara com ele, conseguiu fazer com que todos os períodos e todas as situações para cumprimento regimental dessa comissão fossem acertados, e também a composição. Então, desde o início já se esperava que tivesse uma ação mais pró-impeachment na comissão do que no plenário. Senadora, já volto a falar nesse assunto de Lava Jato e também a questão dos sem terras, né, em Quedas do Iguaçu, mas antes eu quero falar de 2 projetos que a senhora tem, que um deles é a Previdência, que poderá ser responsável pelo pagamento do salário maternidade de trabalhadoras de microempresas. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes a microempresa, né, Enes, não tem um dinheiro, não tem aquela folga para ficar pagando o salário maternidade para aquela mãe, né, aquela funcionária que está cuidando do seu filho recém-nascido, e ainda ter que contratar alguém para substituir. Ou seja, são 2 salários, né, que uma microempresa tem que arcar ali mensalmente, né, senador? Isso daqui aliviaria, né, o microempresário? Isso mesmo. Hoje já é o INSS, a Previdência, que paga o salário maternidade. Só que a empresa adianta, paga o salário antes e depois se compensa com os débitos que tem com a Previdência. Para grandes empresas, isso é razoável, porque como ela tem um volume grande de débito com o INSS, ela se compensa rapidamente. Mas para micro e pequena empresa, que tem 2, 3, 4 funcionários, demora muito para se compensar e acaba utilizando seu capital de giro para fazer esse pagamento. Isso prejudica a empresa, a micro e pequena empresa, que é a que mais emprega, as mulheres, e prejudica as próprias mulheres, que acabam tendo resistência na contratação, principalmente quando estão em idade reprodutiva. Então, o que foca esse projeto? Que para a micro e pequena empresa não tenha esse adiantamento. O INSS já pague diretamente o salário maternidade. Com isso, evita-se que a micro e pequena empresa disponha do seu capital de giro, e também a gente diminui muito aí a ação de empresas que não querem contratar mulheres em período reprodutivo. Eu sempre digo, é bom para a micro e pequena empresa e é bom também para as mulheres. Espero que passe na Câmara, já passou no Senado, e a gente vai acompanhar na Câmara agora. Vai para a Câmara agora, é isso? Passou isso em uma comissão, é isso? Passou na comissão do Senado, ela era terminativa, não precisou ir a plenário, e agora já foi para a Câmara dos Deputados. Ok, então outro projeto, senador, é a comissão que aprovou a nacionalização da Patrulha Maria da Penha. Inclusive, a Patrulha Maria da Penha foi instalada em Foz do Iguaçu e é a primeira, se não me engano, cidade do Paraná a ter a Patrulha Maria da Penha já em operação. E a senhora pretende, então, que isso vire uma nacionalização, ou seja, que o Brasil inteiro conte com uma patrulha dessas, é isso? Isso mesmo. A gente avalia que aonde foi instalada a Patrulha Maria da Penha teve resultados muito positivos. Aí em Foz, em Curitiba, Manaus, em diversas cidades do Nordeste. Por quê? Porque é uma forma de concretizar aquilo que diz a Lei Maria da Penha. O que diz a Lei Maria da Penha? Que as mulheres em situação de violência, que tiverem com medidas protetivas, têm que ser protegidas para que o agressor não retorne a elas, seja nas suas casas, seja nos seus ambientes de trabalho. A maioria dos crimes que a gente vê hoje contra as mulheres praticados na violência doméstica é de pessoas que têm reincidência, ou seja, a mulher já tinha denunciado, já estava com ação no judiciário, já tinha sido agredida, mas não teve nenhuma medida de proteção efetiva, né, para cumprir a decisão do juiz de manter o agressor longe. Então agora a Patrulha Maria da Penha faz isso. Ela pode ser feita tanto pela Polícia Militar como pela Guarda Municipal. Por isso eu acredito que vai ser
muito importante se a gente puder nacionalizar e o governo federal ajudar a implementar esse programa em parceria com estados e municípios. Que bom, eu acho que tem que se fazer isso mesmo. 11h52. Senadora, tivemos esse confronto em Quedas do Iguaçu com aquele acampamento sem terra com policiais militares do estado do Paraná, lastimável, né? Algumas mortes do lado do sem terras. E a senhora foi muito criticada por estar lá, né? Por ir lá, mostrar seu apoio. E eu fui assistir o seu discurso lá na praça, em meio da cidade, para ver exatamente o que a senhora tinha dito, e eu vi que foi um discurso pacificador, né? A senhora estava tentando ali pacificar os dois lados, né? Os moradores que estão apreensivos e com toda razão, e os sem terras que estão ali invadindo aquela área da Araupel já há algum tempo. O mesmo tem acontecido aqui no oeste do Paraná, extremo oeste, aqui em Santa Terezinha de Itaipu, que o sem terra também invadiu a fazenda Santa Maria, né? E o pessoal está ali, o que tem causado um transtorno, inclusive, para a comunidade de Santa Terezinha, que é uma cidade pequena e que de uma hora para outra se vê ali com 6.000 pessoas a mais, né, usando a infraestrutura da cidade, postos de saúde e tudo isso. A questão de Quedas do Iguaçu, senadora, como é que a senhora acompanhou aquilo e como que está vendo isso? Nós temos que pacificar mesmo, você tem razão, Dante. Agora, nada justifica a morte de ninguém, nenhum litígio de terra, nenhuma disputa, não justifica. Nós temos que estar convencidos de que a paz, o diálogo, as decisões judiciais são mais importantes do que o enfrentamento direto. Eu tenho acompanhado a situação de Quedas já faz algum tempo. A empresa havia me procurado já há cerca de 1 ano e meio, antes de haver a ocupação, junto com a Associação Comercial de lá e a Associação Comercial de Cascavel. Eu estive numa reunião com eles. Estive no INCRA, no MDA com eles para falar sobre essa situação. Porque a minha visão é o seguinte, eu acho que a terra que é produtiva, ela não deve ser objeto de reforma agrária. Porque nós temos uma definição de produção, terra com sua função social, então não deve ser. Eles me procuraram e nós fomos atrás desse processo. Ocorre, Dante, que ali é uma situação judicializada. Já teve um pedaço daquela fazenda que foi ocupada pela Araupel, desintegrada, né? Ou seja, a propriedade não foi reconhecida por se tratar de uma terra pública, que, segundo a União, foi indevidamente ocupada pela empresa. Então, um pedaço já foi para assentamento da reforma agrária. A gente já tem lá mais de 1.500 famílias assentadas. E nessa área, nesse acampamento, é um outro pedaço da área que também está em litígio. Também tem uma ação do INCRA e também foi dado pela primeira instância ganho de causa à União, reconhecendo-se que é nula o título de propriedade que a Araupel tem, que aquilo é uma área pública e que a empresa não poderia estar produzindo lá. Bom, como já tinha um assentamento, essa decisão acabou precipitando a ocupação. E a ocupação se deu. Quando isso aconteceu, eu falei para a empresa, eu disse, olha, a gente não tem muito mais o que fazer, porque tem que esperar a justiça decidir. E o fato de já ter uma decisão de que a área é pública e já ter ocupação, eu acho que a melhor coisa que nós temos que fazer é tentar pacificar a situação, né? Como é que você lida com 1.500 famílias que estão lá? Então, assim, eu acho que nem a empresa podia continuar fazendo a ronda do que estavam fazendo nessa área, nem a polícia militar, né? E, claro, nem o movimento sem terra sair da área. E, pelo que me consta, não saíram. Então, o que a gente tentou lá naquele momento? Primeiro, dizer que é injustificável matar qualquer pessoa por qualquer situação que seja, principalmente por uma disputa de terra. Segundo, mostrar para a comunidade que não é violência de parte dos sem terras. As pessoas dizem, pessoal é bandido, é violento, que é bagunça. Não é verdade, Dante. As pessoas, homens e mulheres que estão lá, são homens e mulheres sofridos, é gente muito pobre, gente que trabalha, né? Não tem ninguém que seja com a mão sem calo lá para dizer que é vagabundo, né? Tem um conflito, querem um direito à terra, querem um sonho, como todos nós, de cuidar com dignidade com as suas famílias. Por outro lado, também procurei dizer a eles que do lado da polícia militar não tem bandidos, também são homens e mulheres que trabalham, que têm seus desafios, têm que sustentar suas famílias e que são orientados, né, por ordens superiores, respondem a essas orientações, têm hierarquia. Então, na realidade, o problema de estar essa situação conflagrada lá
tem muito da orientação do governo do Estado, principalmente do chefe da Casa Civil, que teve lá uma semana antes, fazendo um discurso mais duro em relação a essa questão aí da Arautel de retomar as terras, e acabou incentivando uma situação como essa. Então, não adianta, nós temos que pacificar. Se a terra lá for pública, é pública, paciência, vai ser uma decisão judicial e vai servir para a reforma agrária. Se for outra decisão, o Estado vai ter que fazer a retomada da posse, a reintegração. Agora, não é uma parte da segurança, não é uma segurança da Arautel com alguns policiais militares que vão fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que ter muita paciência, né? Eu não estou aqui para julgar a polícia militar, já disse isso, falei de forma clara, e nem para julgar os sem terras. Eu acho que nós precisamos pacificar. E por outro lado, Dante, onde eu conheço que tem assentamento de reforma agrária, nós fomos pegar aí, mesmo em São Miguel do Iguaçu, que a gente tem, fomos pegar, acho que é Santa Terezinha, fomos pegar em outras áreas que nós temos, em Arapongas, que tem um grande assentamento, né, na Coana, que é lá na região norte do estado. São todas áreas que estão muito produtivas, que têm ajudado muito a economia e o desenvolvimento da região. Então a gente também não pode trabalhar só com preconceito. Por isso que eu acho que a mediação é muito importante nesse momento, né? Para que a gente não acirre ânimos. O que nós menos precisamos é de agressão, de mortos, de dor. Isso não leva a nada a ninguém. Meio-dia agora, senadora, eu vou passar a palavra com o nosso colega Enes Mendes da Rocha. Senadora Gleisi, bom dia. Bom dia, Enes. É um prazer falar com a senhora. Senadora, o programa de reforma agrária do INCRA, que foi interrompido na semana passada pelo Tribunal de Contas da União, revela medidas inacreditáveis que se possa acontecer. Pessoas de alto poder aquisitivo, proprietários de Porsche, Land Rover, ganharam lotes de terra. Revelou também que pessoas, digamos, do lado político, pessoas que pertencem à classe política, receberam também doações de terras. E ainda mais, isso aqui é estarrecedor, pessoas falecidas cadastradas como beneficiárias do programa. Olha, essa lista de políticos que receberam lotes, senador, eu acho que o INCRA tem que divulgar isso, tem que apresentar isso, porque isso aí compromete um instituto famoso, que tem feito tanta coisa pelo país afora, né? De repente se vê numa situação que poucos acreditam que pode acontecer com um órgão dessa envergadura. Qual é a opinião da senhora a respeito? Que tudo tem que ser apurado e investigado, Enes. Eu não tive contato ainda com o relatório, porque ele foi divulgado semana passada e não foi disponibilizado ainda para o Congresso, né? Parece-me que só foi feito um release, enfim, disponibilizado para a imprensa. Então não chegou nos nossos gabinetes, geralmente o tribunal manda. Eu quero dar uma olhada nisso, mas você tem razão. Tem que ser tudo minuciosamente investigado. Agora, essas situações, elas também não podem servir como generalização de todo o processo de assentamento agrário que nós tivemos no país. Foram milhões e milhões de hectares de terras, milhares de famílias beneficiadas. Obviamente que isso deve ser um desvio e deve ser punido. Eu lembro quando eu estava na chefia da Casa Civil, a presidenta pediu para a gente fazer um levantamento sobre o preço de terras que os proprietários estavam cobrando para desapropriação. Eu não sei se você sabe, o processo de reforma agrária no Brasil, ele é muito pacífico, né? Tem algumas situações de ocupação, como essas que nós estamos vendo, a situação que ocorreu em quedas, mas via de regra, ele se dá pela desapropriação paga da área. Ou seja, o INCRA faz o levantamento, paga preço de mercado. E nós tivemos muita pressão num período aí, 2009, 2010, 2008, de proprietários de terras que queriam vender suas terras para a reforma agrária, que não conseguiam fazer a justificativa da função social, ou essa função social já estava sendo diminuída e queriam fazer. E muitas vezes a gente encontrou processos em que colocavam os preços muito altos. E nós fizemos uma comissão especial, eu lembro, em 2011,
junto com o INCRA, junto com a MDA, com o Ministério da Agricultura, para fazer um levantamento sobre preço de mercado da terra, para que as desapropriações fossem feitas por aquele valor. Eu não sei se você lembra, até a presidenta foi bastante criticada, que nós ficamos muito tempo sem soltar decretos da reforma agrária, exatamente para acertar essa situação dos valores, que muitas vezes eram impostos pelos próprios proprietários. Então, óbvio que num programa grande dessa natureza, desse tamanho, vai se encontrar irregularidades. Foi importante o que a presidenta fez e importante também o que o Tribunal de Contas fez. Portanto, nós temos que analisar bem esse processo, saber o que tem nele e realmente penalizar e pedir respostas a quem tem responsabilidade. Agora, isso não deve impactar sobre o programa de reforma agrária ou sobre a necessidade de que ela foi feita, de se fazê-la. Nós temos ainda poucas áreas que são colocadas para a reforma agrária, mas é importante, quer dizer, a democratização do acesso à terra traz mais renda às pessoas. Isso a gente vê onde a gente tem uma grande e vasta agricultura familiar, como é no sudoeste paranaense. Então, nós não podemos, com essa situação, criminalizar um programa, como não podemos criminalizar um movimento, né? Se a gente for ver questões, por exemplo, de financiamentos que nós já tivemos no país em áreas agrícolas, também tivemos muitos problemas envolvendo outros setores da sociedade, mas nem por isso tem que se criminalizar. Eu acho que tem que ter muita firmeza, mas muita tranquilidade para analisar todos esses casos. São 12h04. Senadora, como que a senhora está se defendendo da acusação de um delator da Lava Jato contra dinheiro de público na campanha da senhora para o Senado Federal? Faz mais de 1 ano e meio que eu estou me defendendo disso, né, Dante? É uma situação muito difícil. Na realidade, eu entrei agora com um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, né, para mostrar que esse indiciamento não tem base constitucional, a Polícia Federal não podia fazer. O Senado da República protocolou uma ação com igual teor também no Supremo, mostrando que não podia, que a polícia não podia indiciar, quando no máximo podia mandar um relatório, e aí o Ministério Público decidir como a ação deveria correr. Mas o fato é que a polícia indicia, cria um fato político e isso acaba sendo como se fosse já uma condenação. É uma situação sui generis, porque depois da 6ª tentativa de dizer que eu tinha recebido dinheiro, o advogado do delator principal conseguiu uma pessoa que ele assinou a delação para dizer que de fato isso tinha acontecido, quando todos os outros negaram. Então é algo assim surreal. Eu vou me defender, estou me defendendo, estou enfrentando isso, mas quero que as coisas sejam conduzidas nos caminhos corretos, dentro da legalidade. Eu não tenho problema nenhum em responder inquérito, em prestar depoimento, mas as coisas têm que seguir o rito da legalidade, assim como eu defendo para qualquer situação. Então, vamos ter esse período aí ainda que o Supremo vai ter que se definir sobre esse indiciamento e depois apresentar a defesa devidamente nos lugares que são devidos legalmente. Muito bem, senadora. O Enes tem mais uma pergunta para a senhora. Aliás, é a pergunta da nossa audiência, senadora. Estão perguntando o seguinte: há muitas pendências nesta área de regularização aqui no estado do Paraná. E a atividade ela foi interrompida anos atrás. A pergunta do nosso ouvinte é o seguinte: quando será que o INCRA vai reiniciar a atividade, digamos assim, de atualização dessas pendências aqui no estado do Paraná, senadora? Olha, nós conseguimos um avanço importante, que foi a aprovação pelo Congresso de uma legislação para regularizar as áreas de fronteira. Nós tínhamos muitos problemas com isso, reconhecer os títulos de áreas de fronteiras que há muito tempo a União não reconhecia. E o INCRA trabalhar para isso. Nós temos um problema que é operacional, que é a estrutura, a situação do INCRA para fazer isso, porque essa parte da regularização envolve avaliação de papéis, de documentos, ter gente em campo, e realmente o INCRA tem dificuldade para isso. Nós tínhamos conseguido fazer aprovação de concurso e de contratação do INCRA, e agora, com essa situação fiscal e econômica, isso foi suspenso. Eu espero que, passando
essa situação de restrição financeira do orçamento da União, a gente consiga recolocar aí uma estrutura decente para que o INCRA possa fazer. Porque há vontade, inclusive, do próprio governo em fazer isso, né? Porque isso acalma as situações de conflito, isso também tem aspecto de que a área regularizada, a pessoa tem acesso a crédito, ao PRONAF, aos programas instituídos, e também para o próprio governo no recolhimento dos seus tributos. Então, há interesse, mas é um problema operacional que, infelizmente, a gente tem hoje limitações para poder avançar. Ok, senador, alguém mais tem alguma pergunta? Caleb, Júlio? Senador, eu quero agradecer. Bom, antes de agradecer a sua entrevista, eu quero perguntar mais uma coisa, porque a gente não tem ouvido falar nos últimos meses, que é a questão da segunda ponte. Há quanto anda, senadora, o PAC 2, né, se não me engano, que está a segunda ponte? Ainda se fala sobre isso? Ainda nós podemos sonhar com a segunda ponte com o Paraguai, ou essa crise toda já interferiu no início das obras? Não, pode sim. Eu quase liguei na semana passada para dar uma notícia boa para vocês, que era a licença ambiental para fazer a ponte, que é isso que está deixando com problema, porque a presidenta do IBAMA me avisou que só está em cima da minha mesa a questão da licença ambiental. Aí depois o técnico... Assina então, né? Estava, infelizmente, faltando uma documentação do DENIT para finalizar. E eu tive com ela na semana passada, ela falou, de fato tem a questão da supressão de vegetação, nós ainda estamos trabalhando nisso, o IFAM, que era um problema, já resolvemos também. Eu acredito que a gente leve aí mais uns 20, 30 dias para acertar isso. Tendo o IBAMA, tendo a liberação ambiental, a gente já tem um recurso no orçamento da União. Claro que não é um recurso total, obviamente, mas é um recurso que dá para iniciar. E imediatamente a gente quer aí fazer o início das obras, né? Então estamos atrás disso. Eu tenho conversado com o IBAMA todas as semanas, com o DENIT, para tentar acertar essa situação. Eu acho que agora já estamos na reta final, gente. Que bom, senadora, uma boa notícia, então. Muito obrigado, senadora Gleisi Hoffmann, a senhora que sempre nos atende, sempre nos procura também para noticiar as suas ações e fala também de todas as nossas perguntas com resposta, né? Não foge de nenhuma. A gente agradece esse contato quase que direto com a senhora e muito obrigado, e nos ligue, por favor, para anunciar aí na questão da segunda ponte, assim que tiver novas informações, nos ligue a qualquer momento, tá bom? Pode deixar, eu ligo sim, Dante. Muito obrigado, um bom trabalho para a senhora. Obrigada, um abraço para vocês e para todos os ouvintes da Cultura. São 12 horas e 10 minutos e 27 graus a temperatura em Foz do Iguaçu nesse momento. Tá, então, a senadora Gleisi Hoffmann, mais uma vez, esclarecendo muitos pontos, né, Enes? Eu gosto que ela responde todas as perguntas, não foge de nada, inclusive quando ela que pediu para dar essa entrevista hoje ao Contraponto, e ela disse que queria responder todas as questões, inclusive da Lava Jato, do Sem Terra, e também falar desses dois projetos, né, que ela apresentou, que é o salário maternidade, né, para a previdência pagada às microempresas, e também a questão da nacionalização da Patrulha Maria da Penha, que ela pediu para falar sobre isso e sem fugir dos assuntos que não lhe agradam também, né? A senadora é muito atualizada, e principalmente uma grande vantagem que eu noto em conversar com ela é em relação a questões pendentes e atinentes à nossa região, à nossa Foz do Iguaçu. Ela acompanha de par e perto exatamente problemas que atingem. É o caso, por exemplo, dessas pendências do INCRA aqui no Paraná, principalmente aqui na faixa de fronteira. É a questão da segunda ponte, né? Porque, olha, essa segunda ponte, sabe? Já dá para fazer um livro, cara. Já dá para escrever um livro das dificuldades, ela disse das que com curvas. Até 30 dias a questão ambiental seja liberada, né? Aí pode-se iniciar a obra, que tem já o dinheiro para iniciar a obra, tem. Eu tenho medo quando diz que tem dinheiro para iniciar, porque eu fico pensando em para terminar, depois, né? Tá aí a obra do prédio da Unila também. Que daí esbarra. O prédio da Unila tinha o dinheiro, podia estar pronto, mas aí esbarra na questão a empresa que quer mais dinheiro, que diz que encontrou isso, aquilo, e o negócio vai se prolongando, e a segunda ponte eu tenho medo que isso aconteça também, porque vai afetar uma parte da cidade, a obra, né, que quanto mais rápido andasse, melhor.
Mas As reformas da ponte, né, também. a reforma da ponte da Amizade, né, que agora já está em 80% concluída, mas que também está atrasada, né, e é uma reforma, né, não é uma construção. Mas sejamos otimistas, são 12h12, a gente vai para o intervalinho e já voltamos. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Vai construir ou reformar, vem pro feirão de materiais de construção do Destro Atacado e Varejo. Piso esmaltado Viva 43 por 43 extra 8,90 metro. Porcelanato Buchinelli 60 por 60 19,90. Porcelanato Incepa polido 60 por 60 56,90. Conjunto sanitário Heavy caixa acoplada 172,90. José do Patrocínio 532